A relevância e o interesse público são absolutos e não permitem, obviamente, que se faça tudo, mas permitem que se trabalhe jornalisticamente o caso, incluindo a utilização jornalística de imagens. E se alguma dúvida eu tivesse, o que se passou nas semanas seguintes, nomeadamente na política portuguesa... Por causa do impacto emocional? Impacto emocional? Sim. Não, sabes o quê? Sim. Eu acho que caiu a vergonha. O Correio da Manhã, se não existir, então aí sim a comunicação social também vai acabar toda. É porque eu não acredito no futuro do jornalismo sem jornalismo tabloide. Faz parte. É como tu dizeres assim, não há futebol sem faltas. Pois, não há futebol sem faltas. Mas eu acho que isso foi criminoso. E hoje em Portugal ainda há muita gente a achar que o futuro do jornalismo é oferecer tudo à borla na net. É um erro. Por exemplo, o futuro do jornalismo, se queres num termo imediato, passava muito mais por toda a gente fechar conteúdos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. O caso da Cambridge Analytica permitiu que muitos jornalistas voltassem a recordar que é a comunicação social tradicional que dá mais garantias aos leitores. Infelizmente, esta convicção não resolve uma crise profunda com várias dimensões. A primeira é a mais simples de identificar e a mais difícil de resolver. É a crise do modelo de negócio. O que está a acontecer aos jornais é o que está a acontecer em muitas áreas da economia. As plataformas digitais que controlam a distribuição concentram em si todo o poder e com ele quase todos os recursos. As pessoas deixaram de pagar por informação e o dinheiro da publicidade, fonte de rendimento alternativa, passou a ir para quem distribui. Assim, não há como pagar jornalismo de qualidade. Nos Estados Unidos e na Europa, discute-se uma alternativa desesperada. O Estado financiar a comunicação social tradicional. Uma saída que não deixa de levantar vários problemas. Depois, há a crise de credibilidade. Em parte, ela está ligada à falta de dinheiro. Não há jornalismo livre se não for autossustentável. Sem lucro, jornais e televisões estão presos à vontade dos investidores. Sem recursos, não têm como fazer investigação. Sem segurança, os jornalistas perdem a sua autonomia. Mas não devemos ser autocomplacentes quando falamos de crise de credibilidade do jornalismo. Não houve um tempo em que os cidadãos tiveram acesso à informação livre e independente, era com base nela que faziam as suas escolhas políticas. Nem num passado muito distante, como também ilustra o magnífico Citizen Kane. A comunicação social sempre foi uma forma de intermediação entre o poder e os cidadãos e sempre foi bastante permeável à vontade dos mais poderosos. Houve episódios heroicos, mas a história da comunicação social está longe de ser uma epopeia. E sofre hoje a crise a que estão sujeitas todas as instituições tradicionais de intermediação e poder. Para falar da crise da comunicação social e do jornalismo, tenho como convidado um jornalista que também é diretor de informação da SIC. Com ansiedade e empenho, Ricardo Costa tem participado nos debates sobre a fase crítica em que hoje vive a comunicação social. Muito obrigado, Ricardo, por aceitar este meu convite. Tem havido um debate em torno do Facebook, que o Cambridge Analytica reavivou, mas que não é um debate novo. E para além da ideia um pouco simplista de que as redes sociais ganham eleições, que é pelas redes sociais que se ganham eleições, semelhante um bocadinho à ideia de que antes se ganhavam eleições por causa da televisão ou por causa da comunicação social, a verdade é que a manipulação da informação não é um fenómeno novo. Não nasceu com as redes sociais. Sempre existiu. Já existia na Grécia. E a minha grande pergunta, a minha primeira pergunta para começar este debate é qual é a diferença entre Murdoch e Mercer. Ou seja, nós andamos a discutir muito as redes sociais, mas para além da tecnologia mudou assim tanta coisa. Não, há questões diferentes e o que este caso da Cambridge Analytica mostra, na minha opinião, mostra ou confirma, não é muito mais do que isso, tem a ver muito com a questão que tu falaste na introdução, que é o modelo de negócio. Porque o que o Facebook é, para além de ser obviamente uma plataforma de comunicação, é sobretudo uma plataforma publicitária.
É uma plataforma publicitária. O Facebook, se quisermos, é a máquina mais perfeita de publicidade alguma vez criada. Gera publicidade em quantidades que nunca existiram na história da humanidade concentradas numa empresa. Nem de perto, nem de longe. Estamos a falar de um elevado a uma potência 100 ou 1000 sobre qualquer valor antes existente. E porquê é que o caso de Cambridge Analytica é importante? Apenas por fazer as pessoas poderem perceber uma questão. E a questão não tem a ver com os perigos das redes sociais, não tem nada contra as redes sociais. Todos os meios têm vantagens, têm desvantagens, todos os meios trazem condicionantes novos, como a rádio quando apareceu, como a televisão quando apareceu, como a própria imprensa em escala quando apareceu. A questão que às vezes as pessoas não percebem é o que é que sustenta esse modelo de negócio. E o que sustenta o modelo de negócio do Facebook é uma coisa muito simples, que é uma frase que a maior parte das pessoas também que leem jornais à borla, independentemente de onde é que os leem, não percebem. É quando uma coisa é de borla, é porque você é o serviço. Muito simples. Isto é válido para tudo. Quando algum serviço, alguma coisa é de borla, é porque o cliente é o serviço. O que está ali somos a valer nós dinheiro, que fornecemos somos nós. Somos nós. O valor está ali. E porquê? Por causa dos dados. O Facebook tem uma capacidade de entregar a qualquer anunciante, não é a Cambridge Analytica, pode ser um anunciante de máquinas de barbear. É, aliás, curioso que os políticos só se tenham preocupado com o que o Facebook anda a fazer quando Agora, começou a fazer cair governos. Claro. E, portanto, é com a mesma facilidade que eles conseguem, no limite, falar só com os homens de Castelo Branco que vivem no bairro tal e que têm barba, como conseguem saber os homens ou as mulheres de Castelo Branco do bairro tal que seguem temas ligados à caça, por exemplo, ou ligados à imigração, ou aos refugiados, ou o que seja. E, portanto, assim, é porque depois aí não há diferença na prática. Claro que há uma diferença moral. E nós sabemos fazer uma diferença. Mas para o Facebook não faz essa diferença. Para o Facebook, uma campanha que venda automóveis, que venda refrigerantes, ou que venda bilhetes para um festival de música, é igual a uma campanha política. Porque é igual, eles são neutrais desse ponto de vista. E também porque têm uma matriz americana. E nos Estados Unidos isso é possível. Mas tu reconheces que para muitas das pessoas não é fácil fazer distinção, porque as pessoas têm a sensação legítima de que a manipulação na comunicação social sempre existiu. Sim, mas são duas coisas diferentes, são duas coisas completamente diferentes, porque o que o Facebook faz é outra coisa que as pessoas não perceberam. Não é, porque há muita gente, nomeadamente que eu fui conversando desde que começou esta história do Cambridge Analytica, e as pessoas dizem, mas eu hoje cada vez ponho menos coisas no Facebook. Eu digo, tá bem, e usas o login do Facebook para entrar em algum sítio? Uso. É que as pessoas não perceberam que ao fazerem o login do Facebook, no Uber, no Continente Online, no que seja, todos os... na SIC Notícias, e nós já estamos a falar no Observador, no que for. Acontece mesmo com o Google, não sim, é? mas o que é mais usado é a password do Facebook. O login do Facebook faz com que o Facebook fique com todos os dados sobre tudo o que tu faças nessas plataformas. Isto só é importante para percebermos o coisa, e é aqui que leva à comunicação social. O que está a acontecer na comunicação social, se eu digo isto sem também não digo com nenhuma alegria, pelo contrário, mas digo isto sem nenhum problema, é o fim de uma era. É o fim de uma era. Literalmente, em termos históricos. O fim de uma era. E é sobretudo o fim de uma era de um modelo de negócio. Obviamente que ao ser o fim de uma era de um modelo de negócio, isto depois afeta uma série de questões. E a principal razão de haver o fim de uma era de um modelo de negócio isso sim, tem de facto a ver com o Facebook e o Google, tem a ver com tecnologia, tem a ver com toda uma nova forma de comunicar, tem a ver com as redes sociais no sentido geral, mas tem sobretudo a ver com o Facebook e o Google, que são duas plataformas tecnológicas de escala mundial, e outras, como há na China, várias delas, mas que captaram 70%, 80% do mercado publicitário novo, para onde drenou grande parte do anterior. Ou seja, a partir daí, grande parte dos modelos de negócio colapsaram. Então vamos falar Portanto, as coisas estão muito ligadas. Do que é que a comunicação social tradicional pode fazer do ponto de vista do modelo de negócio? Depois já vamos à parte mais de conteúdo e da questão da credibilidade, mas em relação ao modelo de negócio. Não é certo que as pessoas venham a querer pagar por informação. Hoje não querem, não é certo que isso possa mudar. Pode ser que mude. As pessoas não. Há umas que vão pagar, há outras que nunca vão pagar. Vão acontecer várias coisas. A minha pergunta e se tivesse a resposta, se calhar resolves grande parte do problema de nós todos, para onde é que achas que a comunicação social, a partir do princípio que a comunicação social tradicional, mesmo usando outros meios, vai continuar a ser necessária e tem que ser autossustentável, até para ser livre,
A minha pergunta é, para onde é que tu achas que isto se pode encaminhar? Ou seja, quais são os sinais de solução que tu vês, talvez não em Portugal, que tem um problema de dimensão do mercado, mas pelo menos nos Estados Unidos, nos países com mais tradição nessa área, que depois dê a solução para todos os restantes. Eu acho que vão existir vários caminhos, e não são, nem todos são necessariamente bons, nem todos terão sucesso. Acho que há uma questão que cá se pode aplicar pelo menos num caso, que é o caso do público, parece-me relativamente evidente, que é um modelo que começa a ser muito discutido nos Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra até há uma tradição, caso do Guardian, que é o de poderem haver órgãos de comunicação social que pertençam a fundações e de alguma forma tenham uma liberdade de trabalho e uma liberdade económica no sentido de sustentação de médio e longo prazo por pertencerem a fundações. E eu acho, do que eu vejo hoje, estou a falar agora do nosso caso concreto, há um órgão de comunicação social em Portugal que tem condições naturais para o fazer. Por ter o acionista que ainda por cima tem uma fundação que agora vai crescer e, portanto, tem condições para o fazer. Isto é bom? Eu não sei se é bom ou se é mau, mas acho que é uma solução. Agora, é uma solução para o mercado? Não. É uma solução para o global da comunicação social? É uma solução para o ecossistema da comunicação social? Não. Da mesma maneira, o Estado. O Estado também tem um papel. Eu sempre defendi o papel do Estado no audiovisual e mantenho, portanto, sempre tive essa posição. Acho que é fundamental por questões de língua. E, portanto, não há vezes que é com a questão da crise da comunicação social. Quando se falou de privatizações da RTP, eu sempre fui contra ao longo de décadas e mantenho, porque acho que é importante o Estado manter peso na política audiovisual e, obviamente, dentro da política audiovisual está também jornalismo. Vamos fazer aqui uma pausa só em relação ao Estado. É um debate há muito tempo feito nos Estados Unidos, mas que nunca teve propriamente consequências, que é a ideia do financiamento público da comunicação social. Agora, a Comissária Europeia para a Economia Digital lançou a ideia de criar benefícios fiscais do que vi, ainda bastante tímidos, não é? Para a comunicação social. E a minha pergunta é esta. Nós sabemos que a discussão sobre o financiamento público, para além de ser necessário explicar aos cidadãos e saber se eles querem que os seus impostos sejam utilizados para financiar a comunicação social, não é esse o ambiente geral hoje. Claro que não. Mas, mesmo que isso fosse politicamente possível, a minha pergunta é esta. O financiamento terá que ser sempre cego. Evidentemente, ou seja, nós não podemos pôr o Estado a decidir quem financia e quem não financia. E isso levanta um problema, que é, faz sentido o Estado financiar o jornalismo tabloide. Ou seja, se o Estado quer combater, por exemplo, como quer, as fake news e garantir o pluralismo democrático da comunicação social, se faz sentido financiar órgãos de comunicação social, e isto leva-me para a última E eu respondo já a isso. Eu acho que a partir do momento em que haja, seja qual for o modelo, eu não sou muito a favor dos modelos de financiamento. Sou muito defensor de uma coisa e não é por... Estamos a falar de financiamento cego, sim, não é? Que pode ser por via fiscal. Qual coisa que eu digo, Adriano, estás a falar em proveito próprio. Bem, enfim, eu sempre fui um defensor de uma coisa óbvia, que é um absurdo os impostos que o Facebook e o Google pagam. É um absurdo. Em Portugal, o Facebook ou o Google já faturam hoje mais do que, ou mesmo ou mais do que televisões como a SIC ou como a TVI. E pagam 1/1000 dos impostos, têm cá 20 funcionários ou 10 e pagam os impostos na Irlanda. Eu diria isto sobre qualquer empresa, não é? Isto é um absurdo. E tanto é um absurdo que a União Europeia está a mudar uma coisa que do ponto de vista jurídico é altamente discutível, mas que neste caso tem que acontecer, que é vai deixar de taxar lucros de algumas destas empresas, passar a taxar volume de negócios, que é uma coisa que em teoria não devia ser legal, porque o que se deve taxar são lucros. Mas como estas empresas funcionam numa lógica de eficiência fiscal e todo o seu negócio é completamente diferente, de facto vai ter que haver uma inversão. Eu acho que a partir daí pode haver captação de fundos da União Europeia e dos Estados. Atenção, que aí, em bom rigor, só estão a ir buscar os impostos a que têm direito. É o mesmo do quando vão atrás dos jogadores de futebol, sim, que têm exatamente igual o que o fisco espanhol está a fazer ao Xabi Alonso ou ao Ronaldo. Não tem nenhuma diferença. E, portanto, não tenham piedade do Google ou do Facebook, se não têm piedade do Xabi Alonso ou do Ronaldo ou de quem quer que seja, ou de quem recebe ordenados em Malta. É rigorosamente a mesma coisa. Isso representa uma vantagem para os Estados. É que dali vem muito dinheiro, e vem muito dinheiro legítimo. E, aliás, que não dói nada a essas empresas. Não dói nada. Então, dói um bocadinho, mas estamos a falar de empresas de uma escala brutal, em que se finalmente pagarem impostos nos países onde operam, não vai daí mal. E tu achas que esse dinheiro... Não. Eu acho que aí, porque eu acho muito mais correto que
que em vez de haver subsídios ou coisas do género, acho que pode haver uma solução que é baixar os impostos. Mas estamos a falar da mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa do ponto de vista público. Eu disse até o financiamento pode ser feito por via de benefícios fiscais. Mas isso tem um problema, porque depois há muitas destas empresas de comunicação social que dão prejuízo, ou seja, não pagam impostos. Portanto, eu não sei depois como é que eu não sei responder a essa parte, porque eu não sei porque isto depois mete arquiteturas fiscais, etc., que não são nada simples de resolver. Portanto, tu não vês com bons olhos a ideia de financiamento público não, da comunicação social? Eu sou um defensor eu acho que o modelo em que eu gostava de trabalhar, especificamente, eu acredito, nos sítios onde eu estou a trabalhar, na SIC e no Expresso, eu preferia 1000 vezes, mas preferia mesmo, que o nosso negócio dependesse de leitores, espectadores, anunciantes e distribuidores. Qual é a diferença de depender do Estado ou depender de anunciantes? É uma diferença muito grande. Porquê? É uma diferença grande, porque não é uma diferença... Porque, primeiro, por exemplo, são vários. Nós já tive várias guerras com vários anunciantes. Uma diferença. É que o jornalismo pode dar... o Estado pode definir regras para apoios cegos. Os anunciantes não o fazem. Não, mas não é um apoio cego. O anunciante está a comprar uma página ou está a comprar um anúncio. Ou não, como tu sabes, não é? Não, mas genericamente está aquilo. Eu tenho assim, notícias cheias de anúncios. O Expresso tem anúncios. Tenho muitos problemas. Nós temos muitos problemas com anunciantes. O que eu digo é, e isso garanto, as pessoas que trabalham na redação da SIC e as que trabalham na redação do Expresso, eu já lá não estou, mas estava, sabiam que tinham completo à vontade. Basta ver a lista dos maiores anunciantes do Expresso dos últimos 10 anos e depois correr as notícias todas do Expresso sobre a EDP, sobre a PT, sobre o BES, sobre o Milénio, mas o ideal continua a ser sobre o mercado automóvel, sobre os imobiliários, sobre não sei o quê. Não há problema. Acho que estás a ser um pouco a grande diferença, não, é que isto é muito importante. Não. Repara, eu não tenho nada contra o Estado, por favor, era disso. Não confundamos as coisas. A publicidade, na história do jornalismo, foi uma coisa tão importante como os leitores. Ou seja, a publicidade só existiu porque percebeu que havia leitores. Mas o que permitiu, historicamente, que os jornais deixassem de ser uns panfletos pequenos, que se vendiam e que eram caros, e que estavam em tabernas, em restaurantes, em coisas assim públicas. E depois eu lia o jornal, passava-te aquilo. Era assim que era até o século XVIII, final do século XIX. O que permitiu a explosão dos jornais. Foi o telégrafo e foi... Não. O que permitiu a explosão dos jornais em escala e para um preço muito barato foi a publicidade. Atenção, a publicidade só fez isso porque percebeu que tinha ali uma coisa, havia bons jornais, jornalismo e leitores. E, portanto, percebeu e financiou isso. No fundo, os jornais, desde essa altura, passaram a viver de duas coisas. Compra em banca e a publicidade. E sempre foi assim. A publicidade sempre teve muito mais peso que a compra em banca. Exceto nos jornais tabloides. Nos outros jornais, a publicidade sempre teve um peso muito superior ao da banca. Mas muito superior. E tu não achas que isso criou perversões? Não. O New York Times viveu assim o século XX todo. O Washington Post viveu assim o século XX todo. Não criou nenhum tipo de perversão. Ou seja, o bom jornalismo fez assim. Todo. Porquê? Porque qual é a diferença? Porque a publicidade tem uma vantagem. É que são vários. Eu não estou a dizer que a publicidade é neutral, que não pode trazer problemas. O dinheiro tem cores, não é? Certo, mas são vários. Ou seja, já tive aqui guerras com o anunciante X que retiram tudo. O anunciante Y que sai. O outro que diz agora não estou aí durante 6 meses. Mas... quando tu tens muitos bancos, muitos automóveis, eles não estão todos em complô. E, portanto, não estão. Até porque, normalmente, se algum que desaparece, o outro aparece. Porque ocupa o espaço. E, portanto, a grande diferença da publicidade é que, como são muitos anunciantes, os jornalistas têm uma enorme... pelo menos nos sítios onde eu trabalho, tem um total à vontade. Não estás a falar de um sítio, quando nós escrevemos uma notícia, ou fazemos uma grande reportagem sobre Angola, vocês fazem ideia de quantos milhões de euros é que estão em causa quando a SIC deixa de emitir em Angola? Falar de milhões e milhões de euros. Isto para nós não teve problema nenhum, mas tem um impacto na empresa. Quando se escreve uma notícia sobre o setor automóvel, ou sobre a banca, ou por exemplo sobre a EDP, como o Expresso escreveu há 2 semanas, e a notícia nem estava, na minha opinião, não era à prova de bala, a da isenção fiscal, não era à prova de bala, como depois se veio a perceber, aquilo é uma coisa mais tricky, tem peso. A EDP é um grande anunciante. Mas nenhum problema, seguimos. E a EDP não retira anúncios. Portanto, é assim a vida, faz parte do jogo. Portanto, eu posso dar mais 20 exemplos dos últimos tempos. 20 exemplos. Achas que as coisas que o Pedro Anderson faz das contas de poupança aqui não irritam muitos anunciantes? Eu não vou dizer quais são, mas são listas e listas de anunciantes que literalmente se passam da cabeça com contas de poupança, que pode ser uma coisa que tu não ligues, mas tem um impacto brutal do ponto de vista dos espectadores. Brutal. É das coisas mais vistas da SIC. E basicamente o que diz,
princípio ao fim, você está a ser enganado ou você tem aqui uma alternativa muito mais barata. Pouco seja, do papel higiênico à compra de uma casa ou ao spread de um banco que veja ali que o seu spread não sei o que fica lixado. Também é verdade que... faz parte da vida. É verdade que isso... E nós vivemos assim o século XX todo, é verdade, início do século XXI. havia uma diferença. Durante o século XX todo, ou quase todo, os grupos de comunicação social tiveram sustentabilidade económica e músculo. Tiveram mais do que têm agora. Mas fechavam em tornos. Neste momento, estão evidentemente numa situação muito mais frágil. Não, a grande diferença é que, durante o século, não era que tinham sustentabilidade. Uns tinham sustentabilidade e outros não tinham. Havia um mercado. Hoje ninguém tem, é essa a diferença. Hoje há uns que não têm, há alguns que têm. Repara, eu estou a falar de coisas públicas. A média capital está à venda por 400 milhões de euros e tem um EBITDA de 40 milhões. Tem um EBITDA de 40 milhões. A empresa tem um EBITDA de 20 milhões. Podes depois ver, face à dívida, etc. Podes ver uma série de coisas. Há jornais que são positivos. O Jornal de Notícias, tanto quanto eu sei, dá lucro. O Correio da Manhã dá lucro. A Cofina também, se for vendida, vale dinheiro. E aí leva a expressão que eu não respondi há pouco. Eu nunca distinguiria o jornalismo tabloide do outro. Não? Não. E vou dar uma razão. Eu não gosto. Mas há vários países, por exemplo, na Suécia, o melhor jornal sueco vive à pala de um tabloide do mesmo grupo. À pala, literalmente. Porque é o jornal tabloide, em muitos grupos de comunicação social do mundo fora, tem jornais tabloides que financiam... Tens um problema. Por exemplo, o mesmo grupo que tem o Sun, tem o Times e o Sunday Times. E o Times e o Sunday Times, sendo jornais conservadores, são ótimos jornais. Tens um problema com isso. É porque se não distingues, tendo em conta que um dos problemas, o único problema dos jornais tabloides não é a sua linha editorial e o tipo de jornalismo que fazem. É um não cumprimento permanente. Certo. Isso é outra questão. Mas não é outra questão, é a mesma. Ou seja, a minha pergunta não é a mesma. Tu não podes... Não é a mesma. Ricardo, deixa-me só fazer... O jornalismo é uma coisa. Há uma coisa que é importante. Eu nunca trabalhei no jornal tabloide. Mas o jornalismo tabloide foi super importante na popularização da imprensa. O que tu queiras foi, mas hoje é outra coisa. Não, é que hoje tem um problema. É que se tu hoje se queres utilizar o argumento, que é um argumento fundamental para conseguires para conseguires vencer a guerra em relação, por exemplo, às redes sociais. Eu discordo completamente disso. Que é a razão porque deve ser, porque o leitor ou o telespectador, ou seja, está mais bem servido acompanhando trabalho jornalístico. Não é porque nós somos pessoas mais sérias, é porque nós cumprimos determinadas regras e determinados métodos. E, portanto, isto não vale o mesmo do que uma coisa qualquer, que um site qualquer. Certo. Se tu não distingues, por raio é que vais distinguir um site qualquer de um jornal tabloide quando fazem exatamente a mesma coisa? Fazem exatamente a mesma coisa. Por isso é que eu preferia, em abstrato, que não houvesse intervenção do Estado. Mas também não podes fazer autorregulação. Se não distingues, não podes fazer autorregulação. Porque tu tens que distinguir. Tem que haver uma fronteira entre o jornalismo e o resto. Se não há uma fronteira entre o jornalismo e o resto, não há como autorregular. E a minha pergunta é, porque é que os jornalistas têm tanta dificuldade, e isto passa já para a questão seguinte. Não, há uma coisa que... Os jornalistas têm tanta dificuldade em dizer isto aqui não cabe. É outro negócio. Mas não cabe aqui. Mas é que eu discordo e eu não acho que seja outro negócio. Achas que é o mesmo? Acho. Então, feito de outra maneira. Então tens um problema. Não. Tu não estás a ter em conta o facto de os tabloides só ser possível... Repara uma coisa. Eu não estou a defender o jornalismo tabloide. Eu sei que não estás. Da prática. Estás a fugir do problema. Não estou a fugir nada do problema. Não estou a fugir do problema. Eu estou a partir de um princípio diferente. Eu estou a partir de um princípio que é o jornalismo tabloide sempre existiu nos anos de ouro do jornalismo. Claro. Mas o jornalismo tabloide é um dos responsáveis pelo crescimento do jornalismo. Claro, a Penny Press é responsável pela explosão do jornalismo. A popularização do jornalismo, nomeadamente junto das classes operárias do século XIX, etc., do povo... Foi o jornalismo sensacionalista. Teve muito a ver, não só, mas teve muito a ver, também teve com o jornalismo mais partidário, mais engajado, mais não sei o quê, pronto, que as pessoas estavam muito ligadas a causas de variadíssima natureza. Curiosamente, os jornalistas parecem ter mais dificuldade com esse jornalismo mais engajado do que com o jornalismo tabloide. Não tenho nada. Eu não tenho nenhuma dificuldade nem com o outro. Eu tenho uma vantagem, que não é uma vantagem especial, mas também é uma vantagem pessoal, que é eu consigo desconstruir com alguma facilidade o jornalismo que leio. Os leitores não.
repara, eu estou dentro de várias, mas atenção, não só no jornalismo tabloide, nos outros, eu consigo desconstruir, perceber um pouco não é que as coisas vêm, porque é que vêm, etc. E, portanto, se calhar estou mais imune, é quase como um médico que trabalha em urgências e que não se comove especialmente por ver já pessoas que chegam traumatizadas de um desastre automóvel, porque já viram muita coisa, portanto é diferente, eu percebo, eu estou dentro do meio, portanto eu não me, se calhar, choco com coisas que outras pessoas chocam, não é isso que eu estou a dizer, eu não estou a passar nenhum pano, nem a neutralizar, eu estou a dizer é que o passado do jornalismo, o presente do jornalismo ou o futuro do jornalismo não se pode fazer pela distinção entre jornalismo tabloide e não tabloide. Não acredito nisso. Mas nem acho correto. Ao menos podes fazer a distinção entre quem cumpre ou não cumpre. Podes fazer o código deontológico. Não, se houver alguma coisa de apoios que eu não sei, e que atenção, eu tenho sérias dúvidas que isso seja assim. Mas eu já esqueci os apoios, vamos falar da autorregulação. Eu acho que a distinção tem que se fazer entre empresas de comunicação social e não empresas de comunicação social. Digo a distinção geral, caso haja algum apoio de Estado, seja o apoio direto ou seja o apoio indireto. Sim. Eu acredito muito mais em duas fases. Uma que é, apesar de tudo, altera bastante o equilíbrio de mercado. A questão fiscal, sim. Taxar fiscalmente as empresas que hoje em dia têm grande parte da publicidade, porque as pessoas não têm a noção, muitas vezes, disto. Nós estamos em 2018. Em 2015, já o YouTube faturava mais que a RTP em Portugal. 2015, já o YouTube faturava mais do que a RTP em Portugal. Só para perceber, os números, se forem ver por aí fora, é uma coisa que não para de crescer. A publicidade em imprensa, nos últimos, portanto, em 2017, 2016, caiu 20% e 2015 caiu 20% ao ano em Portugal. A publicidade em imprensa. Em janeiro e fevereiro deste ano está outra vez a cair 20%. Ok? Não há nenhum negócio aí, em geral, que aguente isto. Agora, isto é uma média. Eu quero dizer que há uns que estão a cair 40%, porque há outros que caem 3 ou 4. E, portanto, há uns que estão a cair 40%. E no meio aí também existe outra coisa, não é? Que é o facto das plataformas ficarem como parte do dinheiro das empresas de comunicação social. Mas atenção, a publicidade em Portugal no ano passado cresceu. Onde é que caiu? Na imprensa, brutalmente. Caiu um bocadinho em televisão generalista. Foi a primeira vez que aconteceu na história, mas é a primeira de muitas. Digo isto sem nenhum problema, apesar de trabalhar hoje numa televisão que tem uma televisão generalista. Porque é a primeira vez que a publicidade em televisão, FTA, Free to Air Television, cai com o PIB a crescer. Porquê? Porque há muita gente, sobretudo mais jovem, não só que está a mudar para outro tipo de, não só para cabo, mas curiosamente os conteúdos do Facebook muitas vezes são conteúdos produzidos pelas empresas que estão a perder publicidade, não é? Não, mas atenção, mas aí é diferente porque depois podem ter parte dessa receita. Nos teus próprios conteúdos tu podes ter parte da receita. O problema é outro, é que a grande parte desta publicidade, porque a publicidade está a crescer, está a ir quando as pessoas dizem para o digital. Porra, ok. O problema é o que é o digital? Pois o digital nós estamos a falar de 70% a 80%. No caso de Portugal, apesar de tudo, há um bocadinho uma coisa diferente que é o SAP, que é uma coisa que não existe na maior parte dos mundos como um player com grande força. Em Portugal existe, embora com muito menos força agora, mas historicamente tinha uma força enorme na captação publicitária em Portugal. Se chegares à Espanha não tens uma situação parecida nem em França nem em Inglaterra, mas é muito Google e Facebook. E basta que estas pessoas paguem impostos, as coisas mudam logo um bocadinho. Não estou a dizer que muda, não é uma espécie de satisfação pela dor dos outros. Se eu pago impostos, então o gajo do lado que paga é como eu tenho alguns amigos ricos que pagam todos menos IRS que eu, isso irrita-me um bocado. Porquê? Porque trabalham por conta própria, têm empresas, têm não sei o quê, tudo legal, eu como trabalho por conta de outra, vai tudo na hora. Pronto, irrita-me um bocado, não lhes desejo mal nenhum, mas irrita-me. Aqui é a mesma coisa, irrita-me que o Google e o Facebook não paguem. A partir do momento que o Google e o Facebook paguem, e a questão vai ser europeia, porque isto é um bocado como a Uber, como aos Airbnbs, estamos a falar de... Curiosamente, os jornalistas demoraram a perceber isso. Eu nesse caso nunca... Não estou a falar de ti. Porque eu digo sempre, não são empresas que vivam à margem da lei, são empresas que vivem à frente da lei, que é um conceito novo. São tão avançadas do ponto de vista tecnológico e são capazes... Algumas delas vivem à frente da lei de propósito, ou seja, eu acho que elas vivem estão a correr à frente da lei. O caso da Uber, Mas é muito interessante, porque elas são altamente disruptivas, porque também, de facto, estão a mudar a sociedade. Em algumas coisas muito bem, porque eu acho que o transporte urbano vai mudar, como o alojamento urbano é uma ideia espetacular. Enfim, há aqui, depois tem 300 coisas, a própria gig economy tem grandes vantagens e enormes desvantagens. Então, eu acho que isto são questões brutais e são questões muito importantes do ponto de vista regulatório e de lei e, portanto, pela primeira vez a União Europeia está a olhar para isso. Eu acho que aí sim o caso da Cambridge Analytica mudou as coisas, porque pela primeira vez, aí está, os políticos só se preocupam quando isto toca a eles. Quando fosse para vender... É como os jornalistas também só se preocupam quando toca a eles. Quando fosse para vender sabonetes ou espumas de barbear, estavam-se nas tintas. Exatamente. Mesmo que a Procter & Gamble ou a L'Oréal, os maiores anunciantes do mundo, gastassem dinheiro todo no Facebook, ninguém se tem, ou na Google, estavam-se nas tintas. A partir do momento em que perceberam, para lá, estes tipos que entraram no mercado deles. Em campanhas políticas, é agora que os... Mas atenção, é agora que os reguladores vão cair em cima. E ao caírem em cima,
Agora, isto vai dar dinheiro aos Estados. O que é que o Estado quer fazer com esse dinheiro? Não sei. Pode fazer escolas e hospitais, acho muito bem. Deve ir. Agora, pode querer de alguma forma encontrar benefícios fiscais para um setor. Isso vai ter que ser encontrado a nível da União Europeia, mas repito, na minha opinião, percebo que isto não seja popular aqui neste podcast, fazer uma distinção entre jornalismo que é tudo tabloide e não tabloide seria um erro grosseiro. Recentemente envolveste numa polémica por causa de uma página das redes sociais, os truques da imprensa portuguesa. Não, uma página das redes sociais é outra, que também tem esse nome. Sim, também existe, também é verdade. Embora tenha muitas parecenças. A crítica essencial era o anonimato e essa ficou, entretanto, resolvida. Não, e eu não quero discutir propriamente... Não, a minha crítica não era o anonimato. Já lá vou. Eram duas. Mas a minha pergunta é... Embora o fim do anonimato mostrou que é, basicamente, pelo menos são dois deles. Por acaso acho que não tens razão, mas já lá vai. As pessoas que olham para o foco do Porto da mesma maneira que olham para a realidade. A minha pergunta é outra. Até que ponto é que o jornalismo... O meu serviço ali... O meu serviço ali acabou por funcionar. Foi só fazer um bocadinho de choque e pavor. E por acaso correu melhor que o Iraque. Sim, está bem. Mas a minha pergunta é outra. É olhares um bocadinho para dentro. Mas eu olho para dentro. Até que ponto o jornalismo, um jornalismo que não se consegue autorregular, e eu acho que isto é um ponto assente, o jornalismo português, e não é o único, pura e simplesmente não faz qualquer tipo de autorregulação. Não é totalmente verdade. Has de dizer quem foi a última pessoa que perdeu a carteira profissional sem ser por fazer publicidade. Está disponível para ser escrutinado. Pior, se o estado económico em que se encontra permite sequer que ele aceite ser escrutinado. Mas espera aí, nem se trata de estar disponível ou não, é óbvio que nós somos escrutinados. Não é? Não é, não. Somos escrutinados. Claro que somos. E aí sim as redes sociais têm um papel não digas vital. Que são leitores, estou a falar de um escrutínio um pouco mais... Não, nós sempre fomos escrutinados. Sim. Agora há um escrutínio completamente diferente. Sim. E não estou a falar agora da regulação. Sempre fomos escrutinados pelos leitores, pelos espectadores, não só porque mandavam mails, deixavam de ver, deixavam de comprar. Quer dizer, vamos lá ver. Isso era um escrutínio. Não digas que acreditas que o mercado chega para escrutinar qualquer tipo de atividade. Não, chega. O mercado chega para escrutinar, às vezes até acaba com coisas boas. E portanto o mercado foi separando algum trigo do joio, embora mantendo coisas que eu não acho que sejam boas. Foi separando o trigo do joio, ficando com o joio não e só, mandando fora o trigo. Não só, porque estas coisas são duras, mas, por exemplo, o Público acabou com o Diário de Lisboa. O Diário de Lisboa era um ótimo jornal. Era um ótimo jornal, mas o Público era melhor. É a vida. E eu era leitor do Diário de Lisboa, que era o jornal que eu toda a vida li, porque era o livro do... eu estava lá exatamente era o jornal do meu pai, mas quando o Diário de Lisboa mudou, o Público... foi tarde. Repara, isto para dar um exemplo de dois bons jornais. Acontece, de repente ficou sem mercado. Isso é outra coisa. Não. Em termos, não é o escrutínio que tu estás a dizer, mas em termos gerais, esse escrutínio sempre existiu e sempre continuará a existir. Agora, há um outro, e repara, o meu episódio, que não foi uma questão, foi um episódio, se quisermos foi um episódio... Mas eu não queria concentrar no episódio. Em bom rigor, eu considero aquilo o meu momento hooligan. Desculpa lá, e eu digo isto, aliás, disse isso aos meus patrões, que me perguntaram o que é que tinha sido aquilo. Eu disse, eu tenho direito a ter um momento hooligan ou dois por ano, e estou-me nas tintas, é a vida. Usei o meu Twitter. Isto é importante só dizer, eu usei o meu Twitter, nunca escrevi sobre isso no Expresso, Online, nem na SIC Online, nunca usei o Expresso para nada. Ricardo, acho que tu tens todo o direito a fazê-lo. A minha pergunta é... Foi o meu Twitter, pessoal. A minha pergunta é... O meu Twitter pessoal, tive ali um dia, 3 dias. A minha pergunta não é essa. Porque é que os jornalistas... Eu sei que eu até me envolvi. Mas a minha pergunta é porque é que os jornalistas têm tanta dificuldade... Mas eu não tenho nenhuma dificuldade. Quando há qualquer tipo de escrutínio que inclui faz com eles exatamente o mesmo que eles fazem com a política. Não, mas eu não tenho nenhuma dificuldade. Tanto que isso é livre. A minha questão... Eu tinha 2 pontos. Que poderia ser menor, só não era menor pela segunda razão. Um que seria o anonimato. Poderia ser uma questão... Essa eu partilho contigo. Pronto. Poderia até ser uma questão menor. Só não era uma questão menor por causa da segunda questão, que é isto. Eu não tenho nenhum problema em ser escrutinado, tanto podemos ser escrutinados. Se amanhã quiseres criar uma página só de escrutínio de um programa de 5 notícias, qualquer gajo pode criar. E pode dizer coisas boas. Aliás, por exemplo, no caso, os truques... Eu, por acaso, eles acho que dizem algumas coisas. Dizem, sobretudo no clickbait. Aí é onde eles... se quiseres, em termos gerais, no clickbait... Traduz isso para as pessoas que... Clickbait são os títulos turbinados de internet, onde eu de facto... Não é de facto, é um ciclone da comunicação social em geral, tabloide e não tabloide, erra muito, engana as pessoas porque está muito à procura de um clique e de audiências. E não tem nenhum... Atenção, e encontra ali muita coisa. Onde a questão do anonimato era importante, e estou a falar disto, eu já não falava disto há meses e não queria falar mais, mas pronto, agora... Não queria falar, era porque isto para mim foi uma coisa tipo assunto encerrado, mas o escrutínio dos jornalistas não é um assunto encerrado. Não, assunto encerrado, esta questão. Claro. Repara, eu não tenho nada contra
nos truques, nas tintas para o assunto. A minha questão era, aonde é que o anonimato não era irrelevante? Era só num ponto, que é, eu não me importo de ser escrutinado, e acho que os jornalistas podem e devem, até gosto de ser escrutinado. Eu gosto de saber por quem estou a ser escrutinado, e a questão não é só a cara, para saber se de onde é que aquilo Quais são as motivações? É um bocado como os anunciantes. Eu me liga um gajo de uma agência de comunicação que está muito irritado com isto ou aquilo, eu digo sempre, desculpa, mas trabalhas para quem? Também gostavas, por exemplo, que o Correio da Manhã dissesse que é porque o Celtejo que tem o mesmo. Mas eu não trabalho com o Correio da Manhã. Estou agora a falar do meu trabalho. Eu falo, por exemplo, eu conheço as pessoas de todas as agências de comunicação. Não tenho nenhum problema com as agências de comunicação. Nenhuma. Os conheço todos. Quando me ligam, a primeira coisa que eu pergunto, trabalhas para quem? Estás-me a fazer este telefonema em representação de quem? Digo, olha, eu estou a fazer este telefonema porque eu estou a trabalhar a conta do Banco X, ou da Fundação Y, ou do Automóvel Z. Eu digo, ok, pronto, tu estás a falar porque és o gajo que representa a fábrica, não sei o quê. Porra, diz lá o que é que tens, qual é a tua queixa, ou o que é que estás a sugerir. Eu gosto de saber, porque eu aí percebo, é um pouco como o anunciante quer retirar os anúncios porque não gostou de uma coisa do Pedro Anderson, ou de uma peça do Jornal da Noite, ou porque o Zé Gomes Ferreira disse mal da EDP. Porra, mas eu sei porque é que estou a dizer. E aqui é exatamente a mesma coisa. Na minha opinião, o futuro vem-me a dar alguma razão. Porquê? Porque é óbvio que qualquer pessoa que disse aquilo durante... É evidente que aquilo tinha um olhar político. Não era evidente para a maior parte das pessoas. Aí está a questão. Não era evidente para a maior parte das pessoas. Tinha um olhar fanático. E aí a questão do futebol mostrou completamente. É exatamente a mesma estrutura de raciocínio. É exatamente a mesma estrutura de raciocínio de quem olha, e eu aí sim, já não, atenção, aí sim deixei de levar a sério. Quem olha para o jornalismo como quem vê a arbitragem de um Estoril Porto, não vale a pena. Não vale a pena, eu nem sequer perco tempo com isso, porque é exatamente a mesma coisa. Quem tem, por exemplo, pessoas que estão, pelo menos uma delas, ligada ao Banco de Portugal, dá-me vontade de rir ser escrutinado por quem está ligado ao Banco de Portugal. Agora, mas pronto, mas agora, não, mas eu sei do que estou a falar. E portanto, agora, isto é muito importante só por causa disto. Só por causa disto, não é por rigorosamente mais nada. E depois há um ponto que assim é o único ponto que não é uma questão de perdoar, não se trata de perdoar. É o ponto que eu acho grave, que é o deixar a perdaria arder. Vou falar um caso de um amigo meu. Vou falar um caso que se passou com um amigo meu, que normalmente até é muito bem tratado nos truques, que é o Nicolau Santos. E é um grande amigo meu. E um grande jornalista. Há uns tempos apareceu uma fotografia das férias na neve, dos jornalistas que foram à neve com o Salgado. Que era uma prática absolutamente normal naquilo, nunca fui convidado também. Uma coisa que o jornalismo era capaz de fazer, certo? Numa altura em que o jornalismo, o jornalismo era bom nessa altura. E há uma certa contradição. Eu não acho que houve uma grande... Mas eu, por acaso, eu nunca fui, não teria, se tivesse ido algum dia, estava-me nas tintas, depois tivesse que escrever sobre o Salgado, mas nunca fui, portanto, estou completamente à vontade. Puseram uma fotografia, uma das pessoas que está nessa fotografia era o Nicolau. Ok? Aquilo, 1000 gajos a dizer, pior de toda a gente que ali estava. O Nicolau, cometeu o erro de ir lá dizer, olha, eu por acaso fui lá, mas eu fui, de manhã, por insistência, eu recusei e nunca fiz aqui na vida, não fui a semana, fui lá de manhã, vi à noite, ou vi no dia a seguir, fui lá só à conferência com o Sérgio Figueiredo, tal, explicou, a seguir vieram 1000 gajos matar o outro. Ou seja, não, mas nunca vês os próprios a intervir. E isso é uma questão muito importante, porque uma das coisas mais importantes... Espera aí, não. Uma das coisas mais importantes em quem escrutina o que quer que seja é depois uma capacidade de moderação. Moderação não é apagar, eu não estou a dizer que é para apagar pontos. É moderação. Ricardo, vais-me deixar interromper. Porque uma coisa é, se é para... Tu lês as páginas do Facebook da SIC e do Expresso. Se é para o Facebook eu leio, mas nós não moderamos o Facebook, mas eu também não ponho lá nada. Não, mas espera aí, calma. Não. É completamente diferente. Ou as caixas de comentários dos jornais? O Expresso já não tem caixa de comentários. Felizmente. O Expresso não tem caixa de comentários. Estás a fazer uma coisa diferente. Uma coisa é assim, o que o Expresso posta, ou a SIC Notícias posta, é uma notícia. Nós não postamos mais nada. Ok? Postamos uma notícia. Depois podem vir pessoas comentá-las. Tu não achas que tem... Não, mas é que é diferente. Quando se cria o escrutínio do jornalismo, que se podem fazer 20, 30, 40 coisas do que quiserem, não tem mal nenhum. Quando eu estou a postar, eu não estou a postar uma notícia. Eu normalmente posto uma notícia com um comentário e às vezes até com uma sentença, na maior parte dos casos. Mas tudo bem. Às galés romanas. Venham lá as sentenças. Coisa que também acontece no jornalismo português. Não estou em relação à política, por exemplo. A partir daí, quando as pessoas comentam, tudo bem, a lógica é essa.
O mínimo que eu acharia de decência é que houvesse algum enquadramento e não um incitamento ao linchamento geral. Atenção, isto não está a dizer, quem faz porcaria faz porcaria. E sobretudo, uma coisa que essa é que eu não suporto, mas atenção, porque essa não suporto na política, não suporto em nada, que é a teoria da conspiração, que é para isso, então eu leio o Russia Today de manhã à noite, e chega, não vale a pena. Porque é tudo muito conspirativo, tudo muito conspirativo. Devo dizer-te que eu acho que quase tudo o que tu disseste se aplica a uma parte razoável do jornalismo que se faz. Não é verdade. No escrutínio que faz da política. Não é verdade. Não é verdade. E uma das coisas que a mim me preocupa é que... Não é verdade, mas e nós... É o facto dos órgãos... Deixa-me só dizer... Porque eu acho que a tua cabeça é mais política que jornalística e isso... Não, a minha cabeça é as duas. Mas isto não é nenhuma crítica, nenhum defeito. É o que é. Se quisermos, nós todos somos, enfim, como se fôssemos frutos ligeiramente enxertados, não é? É como se fossem peras. Há várias peras, não é? Da pera roxa, a pera não sei o que e tal. Pronto, tu tens mais enxerto político, jornalístico, não sei qual é a ponderação. Mas isso, obviamente... Não, Ricardo, eu não acredito. Não torna a tua opinião enviesada. Não é isso. Nem desvalorizada. Era só o que faltava. É diferente. Não, Ricardo, eu acho que por acaso... É um bocadinho mais conspirativo. Não, a diferença, eu acho que as pessoas que têm... Os jornalistas que têm uma cabeça mais enxertada com política têm uma diferença em relação aos que não têm menos. É que pensam em política. Tá bem. Mas atenção, eu estou aqui a falar e a minha também tem muita política. Não, os que não pensam em política limitam-se a repetir o que a maioria na política diz. Ou seja, sim, a diferença entre quem tem a cabeça um bocadinho enxertada com política é que põe em causa as verdades feitas sobre a política, enquanto os jornalistas que pensam pouco em política geralmente repetem a ideia dominante de cada momento. Foram muito socialistas no tempo do 25 de Abril, depois foram muito liberais, foram sendo as várias coisas. É outra questão. Mas não era isso que eu queria discutir. Eu dizer só, para encerrarmos este assunto, que eu acho que os jornais vão descobrir a dada altura que a gestão que fazem das redes sociais, na gestão que fazem das redes sociais, têm que aplicar os mesmos critérios que têm dentro dos próprios jornais. Eu posso dizer que fico um pouco perturbado. Eu modero o meu Facebook, modero mesmo o meu Facebook. Quem não cumpre as regras é banido, intervenho quando as pessoas ultrapassam determinados limites. Isso toma muito mais tempo do que eu queria, e os órgãos de comunicação social, se querem garantir a sua credibilidade, têm que fazer com que as redes sociais não sejam o seu caixote de lixo, ou seja, o sítio onde não entram as regras editoriais que eu acho que devem entrar. E as regras editoriais é nada que não pode ser publicado num jornal, pode ser publicado em comentários de Facebook. Para mim, este é o passo que os jornais ainda não deram, porque ainda olham, curiosamente, com desprezo para as redes sociais, como se aquilo não fosse importante. Não é isso, por acaso não é por isso. Isso depois tem questões muito mais complicadas, como questões a moderação de redes sociais nos jornais é uma coisa que depois, viver com isso tem um lado muito complexo, que é os efeitos que isso depois pode ter no próprio algoritmo do Facebook, nos ataques que as páginas têm, e de como isso cai, e os efeitos que isso tem em publicidade. É uma questão muito mais complexa. Muito mais complexa. Para terminar... Estou a falar porque já vi o que foi, ainda há o ano passado, o público sofreu um ataque no Facebook relativamente forte, e isso tem um efeito enorme nas tuas audiências. E atenção, e nas redes sociais, e isso sim é um problema, que tem a ver com aquela que eu falei antes, que é a questão do deixar o portão aberto aos bárbaros, que é tu picas o touro e depois abres o portão, que é o que eu acho que era, na minha opinião, é a principal crítica que eu fazia, que eu fiz a essa tentativa imberbe de olhar para a comunicação social, era tu não perceberes que as pessoas não percebem que muito poucas pessoas, um grupo organizado muito pequeno, consegue criar uma onda enorme nas redes sociais. Não faz revoluções políticas, ao contrário do que as pessoas acharam em 2011, algumas acharam, e não faz, mas faz moça. Eu vejo isso com colegas meus que já tiveram problemas em redes sociais. Eu também já tive alguns, nomeadamente aquilo que eu tive, esse episódio em março do ano passado. Eu passei por aquilo, não digo como cão que eu vinha vitimada, mas pronto, enfim, não liguei muito, embora não era muito simpático estar ali e tal. Tive o Facebook da SIC e o Facebook, sobretudo do Expresso, foram atacados, eram milhares de pessoas a postar o estatuto de jornalista e tal. Pronto, ok. Eu tomo um pouco nas tintas para o assunto. Deixa-me só dizer duas coisas. Mas a maior parte das pessoas não sei se é muito simpático. Mas há um raciocínio que temos de fazer. Antes de acabarmos com a última pergunta, há um debate que tens de fazer. Porque é que aquela página tem as características que tu disseste, em algumas eu como tu sabes, aliás, porque intervi no assunto, eu subscrevo. Porque é que aquela página tem
tanta popularidade. Como tem as páginas que dizem que o CIEC deitou abaixo não é isso. Não simplifiques. Porque é que... Ou as dos antivacinas. Não é isso, não é isso. As pessoas adoram gostam dessas coisas. Porque há uma crise de todas as instituições que fazem intermediação de poder. Não é por isso. E é curioso que a comunicação social não perceba que a crise porque ela está a passar e o ataque que ela sente muitas vezes, e sente-o, às vezes até com exatamente, é a mesma que está a acontecer na política e para a qual ela, por vezes, por algum populismo em relação à política, ela própria alimenta. A crise da política é muito superior da comunicação social. Já começou muito antes, não é? E ela própria, por vezes, alimenta, não é, obviamente escrutinando o poder político, tal como não é escrutinando a comunicação social. Mas tu achaste a comparação com as Torres Gêmeas meio absurda, mas não é completamente uma questão. As pessoas adoram teorias da conspiração. Sempre adorar. E tudo o que é muito conspirativo. Mas há umas que têm verosimilhança e outras não. Certo. As conspirações existem, não é? Existem. Mas quando, por exemplo, se faz de um assunto o facto de o público ter tido durante 2 minutos uma coisa a dizer que o Mário Soares morreu, qualquer pessoa percebe o que é que ali aconteceu. Claro. Estava escrito e, por um erro, aquilo foi posto. Como aconteceu com um pictograma num jornal da SIC por causa de uma questão de um número de uma Q-box, que é uma coisa técnica de grafismo. Estava feito, porque é óbvio que estava feito. Já estava tudo, as biografias estavam feitas. Daí a teres depois não sei quantas mil pessoas a escrever, estes gajos desejam que o Soares morra. Eu era amigo de Mário Soares, estive várias vezes em casa dele, sou amigo da família, sou do filho. Desculpa lá, alguém dizer-me que eu desejo a morte do Mário Soares, é uma coisa, um insulto. Mas nós vemos isso também. Mas isso é escrito e depois tens milhares de gajos a dizer estes gajos querem que o Soares morra. Desculpa lá. Isto é completamente... Isto nem indica conspirativo. Isto é uma conspiração de baixa estirpe. Percebes o que eu digo? Mas as pessoas adoram acreditar nestas coisas. E aí sim... E atenção, isto sim é profundamente tabloide. É a coisa mais tabloide. Mas é que os truques são, na essência, uma coisa profundandamente tabloide. Mas, no entanto, tu chocas com os truques e não te chocas com o Correio da Manhã. Porquê? Porque o que é o jornalismo tabloide ou a comunicação tabloide? É uma comunicação, por isso é que e tem muita importância e muita saída, que vive muito de instintos primários, sentimentos, medos, conspirações e alvos. Correio da Manhã, até agora. Tu vais te identificar o Correio da Manhã. Mas, no entanto, achas que não há nenhum problema. Nunca resolveste ser hooligan com o Correio da Manhã. Não, eu já tive as minhas questões com o Correio da Manhã. Já tive. Mas eu respeito o Correio da Manhã. E leio o Correio da Manhã todos os dias. O que eu digo, repara uma coisa. Mas é que aí eu não enfio a carapuça que tu ou o Marcos Lopes têm muito de... mas tudo bem. É que... eu percebo que vocês tenham as vossas guerras, eu tenho as minhas. As nossas? Olha que o que move nisto é a guerra do jornalismo, não é a guerra da política. Se o Correio da Manhã, se não existir, então isso e a comunicação social também vai... Aí vai acabar toda. Repara, é porque eu não acredito no futuro do jornalismo sem jornalismo tabloide também ser assim. Não estou a dizer se é melhor ou não, estou a dizer faz parte. Faz parte, não, é como tu dizeres assim, não há futebol sem faltas. Pois, não há futebol sem faltas. Por falar em faltas, falemos da divulgação das imagens do interrogatório de José Sócrates. Não achas que a SIC ultrapassou uma fronteira de que nunca mais se vai voltar? Não, e sobretudo acho que a expressão divulgação dos interrogatórios é uma expressão errada. Imagens dos interrogatórios. Sim, das imagens. Nós utilizamos partes que escolhemos e que entendemos fundamentais das imagens. E, sobretudo, há uma questão. Praticamente todas aquelas partes já tinham sido divulgadas pela imprensa. Todas. As transcrições. E, portanto, o que estamos a falar é do direito à imagem e não de mais nada. Porque a esmagadora maioria das pessoas que criticaram esta questão nem sequer sabiam, ou não percebiam, ou não conheciam que aquilo já tinha sido divulgado. E, portanto, é óbvio que a nossa questão, ou a nossa posição, é uma posição difícil e demorou tempo a ser tomada e a ser concertada entre nós na redação. Entre as pessoas que estavam envolvidas nos trabalhos, a editora, as pessoas que estavam ligadas à grande reportagem e eu próprio, e só depois de nós termos chegado a uma posição, só muito depois é que levámos a questão sequer aos jurídicos. Portanto, a decisão foi editorial. O departamento jurídico da SIC só soube meia dúzia de dias antes. Para nós não era uma questão jurídica, era mesmo uma questão jornalística. Convém explicar uma coisa que eu já expliquei, mas que acho que é importante.
Nós não divulgamos interrogatórios, que é uma coisa que se pode, no fundo aquilo é um interrogatório contínuo, pode-se pôr um play e uma pessoa estar a ver durante meia hora, 1 hora, 2 horas. Nós não divulgamos, nós não pusemos daquilo uma coisa em play para as pessoas verem. Nós não usamos apenas pessoas que estão acusadas, num caso que já não está em segredo de justiça, que é uma coisa importante. Este caso não está em segredo de justiça desde que saiu a acusação. Abrimos uma única exceção para uma pessoa que não é arguida, que é o contabilista do grupo GES, porque entendíamos que o seu testemunho é absolutamente fundamental para explicar o colapso do maior banco privado na altura em Portugal. E, portanto, são estas excepcionalidades, ou foram estas excepcionalidades, que nos levaram a tomar a decisão de vamos então utilizar, ver o que é que podemos utilizar e que faz sentido utilizar. Já depois de estar feito, logo tomámos uma série de decisões, que foi expurgar de tudo o que fosse íntimo, pessoal, jocoso, lateral. É sempre uma fronteira difícil, não é? Não é uma fronteira difícil. Vou dar, por exemplo, um exemplo que as pessoas todas percebem. No caso dos e-mails do Benfica, e que tu percebes também esse tema, que é um tema que está a ser divulgados, e-mails roubados. Alguns terão interesse jornalístico e até interesse nacional ou judicial, não sabemos. Mas coisas como, uma das que as pessoas mais falam como o que passou-se, ou o bruxinhaga, não tem nenhuma relevância jornalística, editorial, judicial, mas toda a gente ficou a comentar. Não tenham a mínima dúvida de que havia naqueles interrogatórios imensa matéria que, se tivesse sido divulgada, agora estaria toda a gente a rir-se, a divertir-se e a gozar com coisas que tinham zero a ver com o processo e com a investigação. Isto é muito importante. Atenção, não retiro, mas isto é muito importante para perceber. Aquilo foi trabalhado, editado, expurgado. Deixa-me só ir para a discussão do princípio, porque aqui o que me preocupa mais do que o caso é nós sabemos que estes passos, depois de serem dados, não têm retrocesso. Mas nós estamos a falar direito à imagem, nós não estamos a falar de mais nada. Porquê? Porque eu não vi. Tu nunca colocaste essa questão quando houve certos divulgados. Porque não é a mesma coisa. Depois da acusação sair. Podes resumir isso a direito à imagem. Faz toda a diferença. Não, é direito à imagem. Faz toda a diferença. Não sei o que estou a resumir, a diferença é o direito à imagem, não é mais nenhuma. Aceitamos que há ali dois valores em disputa. Os direitos do cidadão José Sócrates, que isto é preciso sublinhar, ele não está numa entrevista. José Sócrates e não só, imagens de outros. Do Ricardo Salgado, do Henrique Granadeiro, dos restantes. Até do Carlos Santos. Qualquer um deles está ali coercivamente. Ou seja, não é uma entrevista. Aquilo não é eles estão indiciados judicialmente, porque não estão ali, se quiseres, de livre vontade. E nós usamos que eles foram acusados. Então, porque essa fase processual fechou e eles passaram a estar acusados. Isto é um valor. Os direitos daqueles cidadãos. Depois há outro valor, que é o outro que está em causa, que é o dever de informar. Não, o dever de informação. Deixa-me terminar, já me responde. O interesse público. Eu ponho esse no mesmo. Nem todo. O dever de informar resulta das coisas. Só existe neste caso porque existe interesse público. Para que estes valores estivessem ao mesmo nível, era preciso pelo menos duas coisas. Que aquela fosse a única forma de dar aquela informação. Ora, vocês podiam ter feito uma recriação, como fizeram no passado, em vários casos. É, aliás, o que era comum fazer em relação a interrogatórios, que é, na realidade, uma transcrição com vozes de jornalistas ou de atores. E a outra que aquela informação fosse nova, que também não era. Ou seja, nenhuma das duas condições para que pudéssemos falar de um conflito de valores, ou seja, que vocês tentassem provocar o menor dano possível, cumprindo o melhor possível a vossa função, estava em conflito. Portanto, a única conclusão que nós podemos tirar é que as coisas que estavam em conflito eram, na realidade, porque era a única vantagem de ter mesmo aquelas pessoas a falar, as audiências e os valores e os direitos daqueles cidadãos. Mas porquê as audiências? Porque é a única vantagem que tu tens de passar as imagens. Tudo o resto, eu fico a saber exatamente o mesmo se tu fizeres uma recriação. Eu não percebo a questão das audiências, porque as audiências também te preocupam, nomeadamente a tua posição no top deste podcast. É verdade? Ou, por exemplo, uma coisa... É que todos os entrevistados me mandam em direto. Não é uma indireta, esta é uma direta. Ou como, por exemplo, eu já trabalhei em jornais e já trabalhei na SIC em várias vezes. Lembro-me perfeitamente, nos anos 90 e nos anos 2000, uma das frases que mais se lia nos jornais portugueses, quando se falavam de televisão, era a ditadura das audiências. E eu hoje rio-me, sempre que entro numa redação de jornal e vejo os ecrãs
com o real time dos online e o Chartbeat e estarem super preocupados com audiências. Ou seja, todos os jornais que passaram... Não, isso é só para dizer assim. Estou a dizer que as audiências... Eu não estou a dizer que as audiências não são importantes. Não, mas não tem a ver com a audiência. São menos importantes que os direitos dos cidadãos. Isso seguramente mas são. A audiência, enquanto o direito de informar eu posso fazer 20 coisas que têm mais audiência do que essas reportagens tiveram ou podiam ter. O que eu estou a dizer é qual é o princípio que é um princípio muito simples. É isto, que é o que eu acho que as pessoas esquecem. E normalmente as pessoas, e nomeadamente a maior parte das pessoas que criticou, nem leu a acusação. Mesmo os jornalistas que eu conheço e respeito, não leram. Percebem zero do caso. Eu vou dar já um exemplo mais, só fazendo agora um parênteses, não é para fugir, para voltar, é assim. Quantos jornalistas de política, das editorias de política em Portugal, é que conhecem bem a Operação Marquês? Quantos? Vai ver os textos. Quantos é que já escreveram sobre o assunto? Não é dar opinião. Escreveram sobre o assunto. Tende para zero. Okay? O que é uma coisa que é muito curiosa, que é os próprios jornalistas de política não percebem patavina do Operação Marquês. Eu, por acaso, dei-me sempre, desde o início do processo, dei-me ao trabalho de o acompanhar, de o conhecer e de ler todas as peças processuais a que fomos tendo acesso, nomeadamente depois, finalmente, a acusação, que não está em segredo de justiça. E depois estamos a falar do maior caso judicial do pós-25 de Abril. Ninguém discute isso. Não. Calma. Em que está indiciado, acusado, aliás, neste caso não é indiciado, por corrupção, um ex-primeiro-ministro, vários gestores importantes que chegaram a liderar a empresa mais valiosa da Bolsa Portuguesa e o banqueiro mais importante do pós-25 de Abril em Portugal. E, portanto, na minha opinião... Mas na minha opinião... Deixa-me acabar. Na minha opinião, a relevância e o interesse público são absolutos e não permitem, obviamente, que se faça tudo, mas permitem que se trabalhe jornalisticamente o caso, incluindo a utilização jornalística de imagens. E, deixa-me acabar o raciocínio. E se alguma dúvida eu tivesse, o que se passou nas semanas seguintes, nomeadamente na política portuguesa... Por causa do impacto emocional... Impacto emocional? Sim. Porque... Não, sabes o quê? Sim. Eu acho que caiu a vergonha. Mas, ouve lá, está bem, mas isso, o problema é que o problema é quando tu utilizas imagens, ou seja, o teu raciocínio, evidentemente que se tu mostrares imagens, eu quando falo do impacto, as coisas têm mais impacto, mas isso é indiscutível. Portanto, para além das audiências, tem mais impacto político, até, se quiseres, até também por causa das audiências. Tem mais impacto político. Não necessariamente. Não me refiro só às audiências. Tem mais impacto político. Tens imagem, evidentemente. A minha discussão tem a ver com uma ponderação de valores. Mas nós ponderamos esses valores. Não é o que vocês ponderam antes de tomar a decisão. Mas nós ponderamos esses valores. Tomada a decisão, a realidade é que como disse aqui, tu tens a possibilidade de passar aquela informação que não é nova, recriando, como sempre se fez, e aí não estava em causa nenhum valor nenhum direito daqueles cidadãos, exatamente porque não está em segredo de justiça sequer, portanto não estarias completamente à vontade, e cumpririas o dever. Seria menos eficaz? Seria, evidentemente que seria. E seria menos jornalístico? E sobretudo, mas tu sabes que exatamente o jornalismo está limitado. Claro que está. Limitado por outros valores que se sobrepõem. É balizado por uma série de valores. E uma democracia. É limitado e por vezes. Uma democracia. Não podes fazer tanto como uma democracia, e não só até a própria ética, se quisermos, mas uma democracia também se caracteriza pelo balanço de valores e às vezes pelo choque de valores. Eu quando levanto esta questão é porque eu acho que o jornalismo, por falta de autorregulação e de relação exterior, deixou de se ponderar a si próprio com outros valores. Mas nós ponderamos e chegámos a essa conclusão, obviamente com dúvidas, de que neste caso específico nós podíamos e devíamos usar aquelas imagens enquadradas, perfeitamente enquadradas, expurgadas de tudo o que fosse acessório e inseridas num trabalho jornalístico que explicava o caso. Que, aliás, é uma coisa curiosa, mas isso eu já escrevi sobre isso, que é, contam-se pelos dedos de uma mão os jornais que se deram ao trabalho de escrever artigos a sério sobre este caso. Contam-se pelos dedos de uma mão. Porque, o que é uma coisa que para mim é extraordinária. Mas isso é outra questão. E então, os políticos que, pelos vistos, acordaram para o caso, não foi para o impacto, foi por uma questão muito simples, porque algumas daquelas reportagens, ainda por cima o trabalho até agora, isso agora é mesmo um parênteses, o trabalho até era
tanto era equilibrado, que há aqui uma coisa que vocês não se podem esquecer. Qual foi a primeira reação? A defesa de José Sócrates tem 2 reações. Uma na sexta-feira, no fim de já tudo ter passado, mas tem uma na terça, ou na segunda à noite, que é depois de passar a primeira. E a primeira, essa sim, não era um trabalho jornalístico no sentido que tivesse tido muito trabalho, texto, etc. Pelo contrário, era um trabalho só que utilizava, esse sim, pura e simplesmente interrogatórios. E que a própria defesa de José Sócrates fez um primeiro comunicado a dizer que aquilo, a criticar a fuga, etc., mas a dizer que tinha sido tiro pela culatra porque aquilo mostrava as fragilidades da acusação. O primeiro trabalho, estamos a falar de 4 trabalhos, o primeiro que se chamava O Confronto, era um trabalho que mostrava, como provavelmente nenhum outro até agora tinha mostrado, a fragilidade da acusação em certas áreas, nomeadamente no caso de Valdo Lobo. Essa era uma parte onde a acusação saía muito mal. Nós fizemos esse trabalho. Tanto fizemos que a própria defesa de José Sócrates... Espera aí, calma. Até porque a própria defesa de José Sócrates fez isso, e assinou isso, e escreveu isso. Como depois, 2 dias depois, a defesa de José Sócrates já não gostou, porque nomeadamente o trabalho que se chamava o 006, conta ao seu serviço, ao serviço de José Sócrates, que era sobre as entregas do dinheiro. Esse era tão embaraçoso, nomeadamente para os políticos que acham que se pode, que dizem, pode-se viver de empréstimos de amigos. Claro que pode. A questão não é essa. A questão é quem vir aquela reportagem, que é com coisas factuais, não estou a dizer depois quais são as deduções que se tiram ou não do ponto de vista social, factuais, não pode dizer que é normal viver de um amigo assim. Porque um amigo não entrega dezenas de milhares de euros em cash sucessivamente a uma pessoa, porque isso não existe. Ou por outro, existiu. Ou seja, os trabalhos estavam super equilibrados e cuidados desse ponto de vista. Eu não do ponto de vista do direito da imagem, a nossa opinião é que pode ser usada e a nossa opinião é que vai no sentido daquilo que tem sido a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Para terminar, terminamos com uma coisa que nós já falámos, mas nunca ao vivo, que tem a ver com esta ideia de que o futuro do jornalismo, a futuro da credibilidade do jornalismo são as slow news, ou seja, é o jornalismo ser o último a chegar, mas nós temos, eu sei que não concordas. Não concordo porque são vários. Fazer pergunta. São várias. Quem está a ouvir não sabe o que é que eu te vou perguntar. Como dizer que o futuro da alimentação é slow food. Não, a minha pergunta é esta. Partindo do princípio que tudo está muito mais rápido, sim. Tão rápido que nenhum jornalismo sério pode acompanhar essa rapidez. Sim. Ou seja, que não podemos viver muitas vezes aquilo que aconteceu com a TVI e com o Banif, em que o diretor de informação da TVI explicou que as notícias se publicavam e depois se iam corrigindo. E que isso é mortal para a única vantagem que o jornalismo tem em relação a tudo o resto, que é eu pelo menos leio, eu se vejo ali. Coisa, dar notícias erradas. Mas é que é a única maneira de acompanhar o ritmo. E a minha pergunta é se a vantagem... Eu não digo que o único futuro é da slow news. Isto é uma forma... Eu acho que são várias o que eu estou a querer dizer com isto é o que distinguirá o jornalismo do resto é a slow news. Ou seja, é aquilo em que o jornalismo diz eu se ler ali sei que é verdade. Isso eu concordo. E mais, eu sei que é verdade. Sei que é verdade. Eu se ler ali eu percebo. Se eu ali eu explicam-me. Se eu ali eu compreendo ou opinam. Isso é indiscutível. Não, se o jornalismo for só para a velocidade, acaba. Mas se o jornalismo não acompanhar alguma velocidade, também acaba. Porque todas as alterações tecnológicas têm implicação, não só na maneira de fazer jornalismo, como na maneira das pessoas acederem às notícias. Tu estás aqui, agora temos os telemóveis desligados, não estavas a receber push e notificações no teu telemóvel. E se calhar queres saber, e tu queres saber às 10h11 uma coisa que aconteceu às 10h05. Se houve agora uma história em Espanha, quando nós estamos a gravar isto, tu queres saber o que aconteceu em Espanha ou se aconteceu ao Lula. Agora, o jornalismo não pode ficar nisso, fica só nisso, está calhado, até porque isso nunca ninguém pagará. Isso ninguém paga. E essa é uma das grandes confusões que eu acho que há no jornalismo, não só em Portugal. E aí se vou dizer uma coisa que é muito impopular, um dos grandes responsáveis pela desgraça atual do modelo de negócio de jornalismo foi o Guardian. Porque foi o que resolveu oferecer tudo à borla. E que a seguir, foi seguido pelo El País e em Portugal pelo público durante muitos anos. Estou a falar de jornalismo de alta qualidade. Porque resolveram oferecer às pessoas. É a primeira indústria no mundo, na história da economia mundial, que resolve oferecer o seu produto todos os dias às pessoas. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu em nenhum negócio do mundo. Nenhum negócio do mundo. Porquê? Porque acharam que iam ter uma escala espetacular. Publicidade. Sim. Corta para, o El País já não tem donos, agora mudou não sei quantas vezes e não sei o quê, o público aguentou-se porque ficou sempre na Sonai e o Guardian no ano passado
perdeu em termos operacionais quase 70 milhões de libras, mas enfim, como pertence a uma fundação e agora está a pedir dinheiro às pessoas. Até pode ser que tenha sucesso, eu espero que todos estes jornais tenham sucesso, que são muito bons jornais, eu gosto deles todos, mas eu acho que isso foi criminoso. E hoje em Portugal ainda há muita gente a achar que o futuro do jornalismo é oferecer tudo à borla na net. É um erro. Por exemplo, o futuro do jornalismo, se queres um termo imediato, passava muito mais por toda a gente fechar conteúdos. Se toda a gente... Porque, olha, era uma questão de autorregulação. Porque é que toda a gente não fecha conteúdos? Eu sei que não fecha porque alguns provavelmente acham que as pessoas não pagam, há alguns que acham que não têm qualidade para isso. E porque há uns não tendo qualidade para isso, vencem no preço baixo, que é nulo. E isso levanta uma questão muito complicada e tem muito mais a ver, e tem muito a ver com aquilo tudo que nós aqui tivemos a falar. Muito obrigado, Ricardo, por esta conversa. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.